Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje nós vamos nos sentir um pouco mais mafiosos, meus amigos, falando de charutos, cervejas e como harmonizá-los com Daiane Cola. Uma salva de palmas para ela, Leandro, por favor. Dai, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigado, Daiane. Ou só Dai, né? Mais fácil. Mais fácil, pode me chamar de Dai, sim. Eu sou o Leandro, aquele sedento bebedor de cerveja, curioso, querendo descobrir mais sobre esse mundo. E a gente trouxe a Dai aqui para nos explicar sobre essa grande harmonização, né? Para nos contar um pouco mais sobre isso. E pra gente abrir, vamos começar a falar aí o que a gente tá bebendo, o que a gente trouxe para beber aqui. Conta pra gente, Lud. O que você tá bebendo? Eu arrumei uma beer dealer, ou seja, uma drug dealer, é a minha traficante de cervejas, que me manda umas cervejinhas de Belo Horizonte, mais especificamente a querida Koala. Então, a gente tá aqui com a Hyperspace, que é uma Double IPA. Eu vou falar, sinistra, demais. Tanto de teor alcoólico. É pra ficar no grau. Daí, conta pra gente o que você tá bebendo aí. Eu tô bebendo uma Duvel. Fui procurar aqui na minha geladeira que tinha gelado. E fácil de beber, tô bebendo uma Duvel, que é uma Belgian Golden Ale, né? 9,5% de álcool, aqui tá friozinho também, dá pra beber. E você, Leandro? Como eu não sei nada dessa parte da harmonização que a Dai vai contar pra gente, mas eu já tinha ouvido falar, pra harmonizar com o charuto não pode ser cerveja fraca, né? Senão o charuto engole o sabor da cerveja. Então eu tô numa 4 graus, numa Stout da 4 graus, uma Comfort Stout de 8,8. Bichinha, cara, é confortável. Mas que delícia! Assume o paladar, ela pega a boca, ela fala, toma! Delícia! Caramba. Então, pessoal, depois dessa enxurrada de cerveja maravilhosa que a gente trouxe aqui pra vocês, a gente quer saber, Dai, como é que isso tudo começou? O que veio primeiro? A cerveja, charuto, a cerveja veio harmonizar, como é que foi isso? A cerveja veio antes, com certeza. Eu comecei a degustar cervejas artesanais ou especiais, ainda a gente não tem uma definição muito certa do que é artesanal, do que é especial, tudo mais aqui no Brasil, mas em 2011, aproximadamente. 2012, por aí. E em 2013 eu fiz um curso de formação em sommeleria e daí efetivamente eu comecei a trabalhar com cerveja artesanal. Antes disso eu fazia assessoria de imprensa para uma cervejaria na minha cidade, assim, uma micro cervejaria. O charuto tá aí na minha vida faz uns 4 anos, é bem mais recente que a cerveja e começou por interesse mesmo, em harmonizar e em pensar em novos sabores. Porque eu, como uma pessoa que estudo, né, e que trabalho com aromas e sabores, tudo que eu consigo agregar ao meu paladar, estudando café, vinhos, coquetéis, destilados, é importante. E o charuto veio para agregar uma nova característica, né, a isso tudo. E eu comecei degustando charutos e claro que todas as indicações aí de harmonização eram com destilados, eram com vinhos fortificados, só que é tudo com uma graduação alcoólica que eu não queria. E eu pensei, cara, eu gosto de cerveja, vamos começar a testar aí harmonizações com cerveja. E eu fui procurar sobre isso e pesquisar, tinha ainda muito pouca informação. Hoje a gente tem um pouco mais. Então foi a base de teste mesmo, de tentar entender, de estudar intensidades de charuto, intensidades da cerveja e tentar aí combinar alguma coisa. Legal. E você tá falando como o charuto entrou na sua vida, como você começou e foi por essa curiosidade de experimentar sabores, trabalhar mais essa parte do paladar. Existe uma confusão, não sei se é confusão, se é preconceito, o que é, mas entre o charuto e o cigarro tradicional. Qual é a diferença entre um e o outro? Isso eu acho que é bem importante sempre deixar claro para as pessoas que tanto o cigarro quanto o charuto possuem nicotina, que é o componente aí mais presente no tabaco. Tanto o cigarro quanto o charuto possuem esse componente. A diferença é que o tabaco que a gente utiliza pro charuto é um tabaco que passa por um processo de fermentação, de envelhecimento, para arredondar esses sabores e para excluir e para retirar algumas impurezas das folhas. E quando a gente está falando do cigarro, a gente está falando sim da nicotina, com
concentração no charuto é maior do que no cigarro, só que o cigarro tem aí mais uns 4.000 componentes químicos que prejudicam, né, o organismo, o que o charuto não tem. O charuto tem nicotina em grande concentração. Por isso que a indicação é nunca você tragar o charuto, né? O charuto é para você degustar, é para você colocar. Ele não é para ser viciante, ele é para ser um momento de prazer. Então a indicação é sempre colocar a fumaça na boca, não tragar ele, mas puxar, colocar a fumaça na boca, deixar por um tempo e soltar. Então essa é a principal diferença entre os dois. Uma pergunta que nem tá muito aqui na pauta, mas é que uma coisa leva a outra. Você já fumou cigarro na sua vida? Não, eu já experimentei fumar, como acho que todo mundo ali na adolescência, curiosidades, mas eu nunca gostei do cheiro, principalmente, e nunca gostei do sabor, assim, então nunca me agradou. Quando eu senti a primeira vez o aroma de um charuto bom, porque isso também tem um pouco de diferença, muitas pessoas começam a fumar charuto e acabam fumando ou charutos muito ruins ou charutos falsificados, que consequentemente são muito ruins. Então, elas têm uma primeira experiência péssima, porque elas têm um charuto que vai dar uma característica de cinzeiro na boca, como se tivesse com gosto, assim, de cinza, sabe? Você não tá com um charuto bem construído, com uma qualidade. Então, eu nunca gostei de cigarro e charuto, felizmente, meu primeiro contato com charuto, eu acabei comprando charuto em free shop. Então, eram charutos originais e charutos de boa qualidade. Então, meu primeiro contato foi positivo e eu consegui, felizmente, fumar charutos bons que me levaram a gostar de charuto. Com certeza. Primeira experiência, primeira impressão, né? Exatamente. Eu tenho problemas, por exemplo, com fumaça. Eu não gosto da fumaça. Talvez tenha sido ali da minha adolescência que eu tentei fumar e passei por aquele momento de sou muito descolado porque eu fumo, pro momento de que coisa horrível, o que eu tô fazendo, parei de ver. Eu não curto fumaça e por isso eu acho que eu só fumei charuto 2 vezes na vida. E você já trouxe um pouco dessa resposta de quais são os cuidados, né? Ou seja, talvez eu só tenha fumado 2 vezes na vida porque peguei um charuto falsificado, ou vagabundo, ou mal feito. Se eu fosse começar a harmonizar amanhã com um amigo meu que é charuteiro, gosta de coisa boa, compra coisa boa, se eu fosse começar a harmonizar amanhã, como você acha que eu devo começar? Primeiro, escolhendo realmente um charuto de qualidade. Como que você consegue identificar um charuto de qualidade? Para quem não tem esse conhecimento, é sempre importante buscar lojas de confiança, né? Que você sabe que vão te vender um produto original e nada falsificado. Então, alguns sites fazem isso. E se você não tiver um site, você for numa tabacaria, você realmente visualizar o charuto e ver se ele tá bem guardado. O que significa isso? Que ele tá dentro de um umidor, que ele tá retendo umidade. O charuto tem que ser bem conservado para o tabaco manter as características, senão você perde tudo e você não tá fumando daí um tabaco de qualidade. Então você verificar então se realmente esse charuto tá bem armazenado. Um charuto de qualidade, ele normalmente vai ter uma capa lustrosa, muito bonita, com uma folha inteira bem preservada. Então isso faz muita diferença. E se você colocar ele no seu nariz, você vai sentir aroma de tabaco. Quando a gente tá falando de charutos de má qualidade, ou de charutos falsificados, ou eles até são, muitas vezes, charutos bons, mas mal conservados, você vai sentir aroma de cinza. Eu sempre falo que é um aroma, pra mim, muito característico de... Sabe quando não sei se em algum momento vocês cheiraram ou abriram um cigarro pra cheirar dentro, que não é um aroma agradável, não é aquele aroma que o charuto exala, sabe? É diferente. Então aí são algumas dicas. E claro, se você vai comprar, por exemplo, o Cohiba, que é um dos charutos mais falsificados, dá uma pesquisada na internet antes, eles mostram ali como identificar um Cohiba falsificado. Esse é o charuto mais falsificado que tem no mundo. E é muito fácil de você ser enganado. Então ali tem algumas dicas. Por exemplo, a anilha dele, ela tem uma imagem holográfica. Então tem alguns detalhes que são importantes. A anilha, é só pra galera saber, quem visualizar um charuto, né? É aquela, como se fosse uma marcação, uma fita, exatamente, no finalzinho do charuto, que também não significa que ali acabou o charuto, é só uma marcação, né? Exatamente, é uma marcação, é pra você saber o que você tá fumando, né? Pra você saber o que você tá comprando, enfim. Tem muita gente que na hora de fumar já retira automaticamente aquela anilha. A maioria das pessoas, na verdade, acaba esperando, porque com o aquecimento do charuto, aquela anilha, ela vai ficar quente e vai se soltar mais fácil. Você consegue abrir ela mais fácil do que quando ele tá frio, quando ele não tá aceso
aceso ainda. Então tem gente que fuma até a pontinha da anilha, eu normalmente faço isso, e daí eu retiro. E não significa que é o fim do charuto. O fim do charuto é quando ou você quer, porque ninguém é obrigado a fumar um charuto até o final. Eu acho isso bem importante, principalmente pra quem tá começando. Cada um tem seu tempo. O ideal é você escolher, claro, charutos com bitolas, que é tamanhos menores. Ele um pouco mais grosso, um pouco menor, ele tem menos intensidade de sabor, então pra quem tá começando é um pouco mais agradável. Ele tem uma intensidade média, apesar do charuto ter diferentes intensidades, mas isso em relação à folha, não à queima. E você escolher um charuto que você vai levar aí 30 minutos, 40 pra fumar. Se você fumou 15 e você cansou, você não precisa fumar ele inteiro. Mas o ideal é quando ele amargar. Ele vai chegar num momento que vai intensificar muito o sabor, porque ele vai estar muito quente. Normalmente quando ele já tá pequeno, quando ele amargar, você pensa, poxa, amargou, tá na hora de eu apagar. Mas acontece ainda que charutos muito bem construídos e muito bem armazenados, tem gente que tem charutos que você consegue fumar até o toquinho, assim, que ele não amarga, que ele ainda mantém muita qualidade e muito sabor. Legal. Isso que você falou agora não é preciso fumar um charuto até o final, quer dizer, né, você pode parar a qualquer momento. Aí vem uma dúvida bem leiga, você pode, tipo, apaguei o charuto, entre aspas, eu não incentivei que ele continuasse a queimar, enfim, whatever. Eu posso fumar o finalzinho dele depois, eu guardei pra mais tarde. Então, essa dúvida é super frequente, Ludmila, super, super mesmo, porque justamente por isso, principalmente para as pessoas que estão começando, que realmente acham um charuto inteiro muito intenso ou demais pro paladar delas, a indicação só se você acender ele, assim, no máximo 1 hora depois, mas olha, nem isso, 15, 30 minutos. Entendi. Porque o que acontece? Ele, mesmo que você apague ele, dentro ele vai continuar queimando. Ele vai continuar tendo calor, ele não vai esfriar automaticamente. E ele vai ficar com um sabor horroroso. A palavra é essa. Enquanto eu estudo, as pessoas falam, você não deve fazer isso. E eu faço o que eles falam pra gente não fazer, pra eu saber o que acontece, né? Quando a gente tá estudando. E eu fiz vários testes e fiz um deles que foi realmente isso. Paguei o charuto, guardei e no outro dia eu fui acender. Gente, parece que tá fumando um cinzeiro. É horrível. Então não façam isso. Se você não quiser, você infelizmente vai ter que descartar esse charuto. Se você tiver outra pessoa que às vezes que queira fumar, você pode reacender na hora aqui e repassar pra essa pessoa que queira continuar fumando ele. Mas não guarda pra fumar, porque mesmo tem gente que diz que corta e etc. Não eu só pensei na muito. guilhotina. Quer dizer, só pensei na guilhotina, né? Tipo, a guilhotina seria uma forma de você cortar, mas você não encerra o calor, como você disse, né? Exatamente. O charuto é um pouco desse calor já. Você vai acendendo e ele vai ficando... Inclusive, tem uma demorazinha no acendimento. Exato. Né? Porque assim, querendo ou não, você já transferiu calor para aquelas folhas. Por mais que não estejam queimando, elas estão quentes. E mesmo que você corte, elas vão continuar liberando os óleos, que são os óleos que são produzidos aí na fermentação, na maturação e no envelhecimento do tabaco. Então elas vão continuar quentes. E daí quando você for fumar de novo, o que era importante, que eram esses óleos, já não existem mais no charuto. E você vai estar fumando uma folha completamente seca e sem características. Então não, a indicação nunca é fazer isso. Então assim, aproveitando esse caminho que você tá levando a gente, que aí você já falou que as folhas têm aroma, que já sugeriu que a gente abrisse um cigarro pra cheirar e fizesse um teste com charuto. Não arrebenta o charuto, não. Só dando dica de coisa errada. Pra não fazer, ela tá falando, aprende logo que é ruim. Ela já deu a dica. Coisa maravilhosa. Não, gente, eu tenho uma relação... errando. Não, aproveitando em dicas, eu vou falar antes que eu esqueça, que é bem importante. Sempre que você fumar seu charuto, você pega o seu cinzeiro e o toco do seu charuto, coloca num saco separado do seu lixo, amarra bem e coloca no lixo. Nunca deixe em casa e nunca coloque dentro do lixo regular, porque no outro dia, por exemplo, você vai fazer isso à noite, no outro dia a sua casa vai estar infestada com cheiro de cinzas. Imagina. Então é muito importante descartar isso no momento certo. Perfeito. Você já deu essa explicada de que as folhas emprestam aromas e sabores ao charuto, e aí tem a questão da combustão e tudo mais. Então, assim, como é que a gente faz pra escolher um charuto, né, com um bom custo-benefício? Tipo, pra gente começar a engatinhar na harmonização, a gente precisa descobrir um charuto que caiba no bolso, né? Exato. Como é que a gente faz isso? Eu acho bem interessante falar disso, porque assim como tem gente que pensa que vinho bom tem que ser caro, cerveja boa tem que ser cara, charuto bom não tem que ser caro.
Não é a mesma coisa. Assim, tem gente que pensa, charuto bom tem que ser caro. Só cubano acima de R$100. Não, gente. Isso não existe. A gente tem bons charutos. Hoje a gente tem vários países produtores de charutos de tabaco de alta qualidade. República Dominicana, Nicarágua, Honduras. O Brasil em si, a região do Recôncavo Baiano. A região do Recôncavo Baiano produz um tabaco de excelente qualidade. Inclusive, faz parte de charutos conceituados aí no mundo inteiro. Então, é muito importante a gente entender que existem charutos bons a um preço acessível. A gente consegue comprar um charuto de boa qualidade a partir de R$25 aqui do Brasil. Charutos tanto nacionais quanto importados, tá? Esses importados, basicamente, são off-Cuba. Então, são charutos não produzidos em Cuba. Charuto cubano, sim, é um pouco mais caro. Por quê? Eles têm uma limitação, eles são uma ilha pequena, então eles têm uma limitação de espaço aí na produção, né, do tabaco. Então, a gente consegue, sim, comprar charutos bons e de boa qualidade a um preço acessível. Então, a primeira dica, se você estiver vendo o charuto, é você realmente olhar a construção do charuto. Se ele é enrolado à mão, isso faz diferença. Enrolado à máquina é outro tipo de charuto. Realmente o charuto fica mais barato. Se ele é enrolado à mão, se ele tem folhas inteiras dentro, isso é algo que também o vendedor vai te fornecer essa informação. Ou se o fumo é picadinho, não é isso? Se o tabaco é picadinho. Exato. Por exemplo, do cigarro é um farelo praticamente, né? E a do charuto não. O ideal é que sejam folhas inteiras. Elas são não exatamente uma folha enrolada, mas são pedaços mais inteiros. Não são pedaços cortadinhos, assim, como se a gente estivesse pegando uma serragem. Não é isso. Então isso é bem importante de saber. Comentei antes de olhar pro charuto e ver que ele tá um charuto bem armazenado, uma capa bonita. A capa é essa folha que vem por fora do charuto. Olhar se ela não tem problema, se não tem furos, se não tem manchas. Ela tem que estar visualmente bonita. E assim, se você vai numa tabacaria, o ideal é você perguntar. Você vai perguntar para essas pessoas, olha, eu tenho tantos reais para gastar e eu gostaria de um charuto de boa qualidade. Normalmente eles vão te atender. Eu sei que hoje em dia é mais difícil a gente ir em tabacaria. Então, online é muito legal vocês procurarem sites que vendam produtos certificados e de confiança, né? Que a gente não caia aí na mão de pessoas que vendem charutos falsificados. Então, o ideal é você ir atrás e entender a intensidade do charuto. O charuto pode ter, segundo aí os cubanos, 5 intensidades. Ele pode ser suave, ele pode ser suave a médio, que significa que ao longo da fumada ele vai mudando um pouco as características. Ele pode ser médio, ele pode ser médio a intenso, a robusto e robusto. Então são essas características principais, é a principal divisão dos charutos. E daí você tem que entender que quando você tá começando, você precisa de um tabaco mais suave, né? Claro. Então é muito importante a gente ter acesso a tabacos mais sutis aqui, pra você ter uma percepção melhor, inclusive de aroma e de sabores. Porque quando eu falo de um charuto mais intenso, às vezes ele tem a intensidade não só no sabor, mas também na complexidade que ele vai te dar de aromas e sabores. Por exemplo, um charuto que eu indico muito se chama Dom Diego. Ele é feito na República Dominicana. É um charuto super suave, notas de chá, um floral muito agradável. Então é um charuto muito leve. Notas de chá. Gente, eu vou querer provar esse charuto pra eu achar essa nota de chá aí, hein? Isso aí. Não, e é um charuto que custa tipo 25, 30 reais. É um charuto, assim, super acessível. Ah, legal. E onde que você compra esse charuto? Você falou que tabacaria é difícil, mas se de repente tem um site que você confie, pode dar o jabá do site, pode dar. Vou dar o jabá do site. O site que eu mais gosto de comprar e que eu compro com frequência, que eu acredito que é a melhor seleção de charutos online, se chama Charutos Online. Opa! Olha, criativo. Não, mas esse cara é bom, fácil. pô. Você pesquisa charuto online, o cara tá dentro da loja dele, tá na casa dele. Exatamente. Muito inteligente, inclusive, quem criou o nome da loja. Com certeza. Enfim, e dentro desses sites é muito legal porque você já consegue pesquisar de acordo com a intensidade do charuto. Então você vai lá na barra e vai aparecer suave, suave a médio, médio, médio a intenso, intenso. E daí você vai clicar e ele já vai te dar as opções dentro dessas intensidades que você tá procurando. E além disso, a gente tem um Vega Fina Nicarágua, que eu gosto bastante, que ele é de suave a médio. Ele é muito
saboroso, ele tem notas de caramelo, toque de cacau, mas ainda assim não tem tanta intensidade. Um cubano muito conhecido e muito fumado, que é o Monte Cristo, o número 4 também um tabaco suave. Ele é muito famoso porque é o charuto que o Al Pacino fumava no Perfume de Mulher. E assim, é um charuto que, claro, por ser cubano é um pouco mais caro, mas ainda assim é um charuto muito agradável para quem tá começando. E a gente tem uns nacionais bem legais. Dona Flor, Dannemann, Alonso Menendez, Monte Pascoal e Bucaneiros, todos eles produzem charutos de boa qualidade a um preço bem acessível também. Muito bom. Nas harmonizações de cervejas e comida, a gente fala das regrinhas básicas. O equilíbrio de forças, as semelhanças, contrastes, complementação. Quais seriam os melhores estilos que a gente pode trabalhar e harmonizar cerveja e charuto? Solta umas pérolas aí pra gente, assim. Pra quem tá ouvindo a gente, de já que você vai começar a beber, a gente entenda-se eu, que eu tô ficando muito curioso. Ai, legal. Então, assim, as regras para harmonizar charuto e cerveja são basicamente as mesmas, né? Quando a gente fala de harmonização, essas regras são meio que universais, assim. Então, o legal da cerveja é que a cerveja já funciona automaticamente. Qualquer cerveja já tem elementos de contraste, porque ela tem carbonatação, que ajuda a limpar o paladar. Então, é super importante quando você tá fumando, porque o que acontece? Dependente da intensidade que você coloca a fumaça na sua boca, que você então puxa o charuto, né? Que você coloca a fumaça na tua boca, você vai sentir necessidade de limpar as tuas papilas gustativas, porque o charuto, mesmo o charuto suave, ele meio que enche as tuas papilas gustativas, assim, ele cansa a tua boca, então você precisa de algo para limpar. Então a carbonatação funciona aí para fazer isso. E a cerveja, qualquer cerveja tem acidez, né? A cerveja tem um pH aí abaixo de 7, então ela é considerada um produto ácido, então isso também favorece para limpar as tuas papilas gustativas. Mas a gente tem esses outros elementos que você falou, a gente também pode harmonizar por complemento, né? A gente tem características aí da cerveja que complementam as características do charuto, vice-versa. A gente pode também harmonizar por semelhança. Eu tenho uma cerveja que tem a mesma característica que eu encontro num charuto. Um exemplo incrível de harmonização, e assim foi uma das experiências mais legais que eu fiz de harmonização, foi com a cervejaria Dádiva. Eles produziram, junto à Dannemann, que é uma produtora de tabacos aqui do Brasil, eles produziram um charuto com um blend exclusivo com a anilha ali, com a marca da Dádiva. E eles fizeram o quê? Criaram uma cerveja para harmonizar com aquele charuto. Então é um charuto de alta intensidade, um charuto intenso. Ele vai mudando ao longo da fumada, mas ele tem muita nota de cacau, de chocolate amargo, de espresso. Ele também tem notas, um toque amadeirado. Ele é um pouco adocicado. Então, assim, é um charuto muito gostoso. Quem puder experimentar, eu sei que ele não é tão fácil de conseguir ele, mas pra gente que é cervejeiro é legal de tentar ir atrás. Eles criaram uma cerveja que é uma Imperial Porter com baunilha e com chips de carvalho. Então, assim, ao longo da fumada e da degustação com a cerveja, você tem características que se encontram, né, semelhantes, e você ainda tem características de complementação. E o mais legal disso é que ainda a gente conseguiu nessa harmonização, e foi muito bacana, porque várias pessoas sentiram criar um terceiro sabor, principalmente no começo. No começo, quando a gente começou a fumar o charuto e degustar a cerveja, apareceram notas de frutas vermelhas, assim, que não tem nem no charuto e nem na cerveja. Então foi muito, muito interessante. Então, quando você vai fumar um charuto de alta intensidade, quando a gente fala de um charuto intenso, normalmente ele tem o que é intenso nele. São notas de chocolate, notas de cacau, às vezes de baunilha, às vezes de café, muitas vezes um amadeirado intenso. Então, quando eu penso nisso, eu já penso no quê? Numa Imperial Stout, numa Imperial Porter, né? Eu posso pensar numa Strong Dark Ale, uma Double, que daí aqui já tem umas características de fermentação, um toque mais frutado, que vai complementar essas outras características do charuto. Então, eu posso pensar numa Doppelbock, uma cerveja que passou por madeira, cervejas com adição, por exemplo, uma Imperial Stout com adição de coco queimado. Ela pode trabalhar muito bem com charuto intenso. Eu posso pensar numa Flanders Red Ale, que é uma cerveja, mesmo não tão alcoólica, ela tem complexidade, né? A gente tem características de muita
complexidade aí. E um frutado muito intenso que pode também complementar esses sabores do charuto. Então essa é uma dica para quem gosta bastante e quem quer degustar charutos intensos. E também assim, por exemplo, a gente pode começar fumando e degustando charutos a partir das cervejas que você gosta. Por exemplo, eu adoro beber IPA e eu quero harmonizar com um charuto. Daí você tá partindo da cerveja. É às vezes um pouco mais fácil tu buscar um charuto que tenha características que se assemelhem à cerveja que você quer. E claro, que a IPA aí é um leque gigante, depende da IPA que você quer, né? Mas, por exemplo, esse Dom Diego, que eu comentei pra vocês, que é um charuto suave, e esse Vega Fina são charutos que ficam muito gostosos com New England IPAs. Por quê? Porque é uma IPA que não tem um amargor tão forte, mas ela tem essa característica, esse sabor, tem um leve frutado de ésteres, mas tem esse sabor de lúpulo muito agradável que complementa os sabores desse charuto. É bem legal também. É uma dica bacana. Eu adoro IPA, enfim, não tem nem como negar isso, né? A pessoa tem um Instagram com o nome Hipacondríaca. Verdade. Enfim, não posso nem tentar esconder isso. É tipo assim, tatuaram na minha cara. Mas, quando você deu toda a descrição de outros estilos mais intensos, inclusive, com charutos mais intensos, eu babei aqui fortemente, entendeu? A cereja do bolo pra mim foi a adição de coco queimado. Nossa senhora! É que tem uma cerveja aqui de Santa Catarina, uma cervejaria chamada Sunset, que eles fazem uma Imperial Stout com coco queimado. Eu amo ela e ela fica incrível com charutos intensos. Aí. Por isso é muita maldade. Me veio ela. É muita maldade, gente. Só tem gente com coração peludo aqui, coração ruim, que fica dando ideia bruta pra gente, entendeu? Mas enfim, incrível. Você passou por vários estilos e deu sugestões que as pessoas são simples de achar. Não precisa ser Double tal, Russian Imperial Stout tal. Óbvio que se ela tiver guardar características assim assado, facilitarão, mas são cervejas que você vai achar na sua região mais fácil, né? E se você acompanhar aí o Charutos Online, vai poder comprar um charuto de qualidade e degustar na sua casa. Então, incrível. E o que é legal, assim, é que depende muito da situação, né? Por exemplo, agora que tá um pouco mais frio, obviamente, é muito mais agradável você beber uma Imperial Stout, uma Imperial Porter, uma cerveja mais alcoólica. Mas e no verão? Eu quero fumar um charuto no verão. Você não vai abrir uma RIS pra harmonizar com o teu charuto, né? Então, o ideal é você escolher uma cerveja mais leve, mas ao mesmo tempo, escolher um charuto mais leve. É muito importante a gente entender a intensidade. Eu acho que o mais importante aí dessa harmonização é você entender, é você perceber intensidades. E a intensidade, você não precisa saber a intensidade do charuto. Os sites vão te dizer. Você vai procurar na internet, eles vão te mostrar. Então, a partir disso, você consegue selecionar charutos que combinem com o que você gosta de beber. Eu tenho uma confraria de charuto aqui em Floripa. Tem um dos confrades aí da confraria que ele ama Witbier, adora Witbier. Então, assim, e o que a gente faz? A gente normalmente escolhe charutos aí mais suaves a médio, pra que ele possa beber a Witbier dele. O que a gente faz? A gente senta e chora. Não, tô brincando. É óbvio que deve ter solução, mas assim, agora quando você fala em Witbier, depois de tudo que você falou, gente, senta e chora. Mas tá bom, você deve ter arrumado uma solução pra ele. Arrumou um charuto mais suave. Exato. O charuto suave acaba super combinando, porque a Witbier aí tem as características de... Tem casca de laranja, tem semente de coentro, então ela tem frutado, ela tem fenólico, né? Ela tem condimentado, ela tem uma leve acidez muito sutil, ela tem uma carbonatação alta, e se o charuto não é intenso, certamente ela vai trabalhar pra fazer essa limpeza do paladar. No mínimo, ela vai limpar. Não vai atrapalhar em nada na degustação, vai até ajudar. Eu acho que isso é bem importante. Ela não necessariamente não precisa aí, claro que a gente tá falando de harmonização, mas tem momentos que a harmonização acaba ficando um pouco de lado, e a prioridade aí é você ter alguma coisa que te agrada, que não seja tão alcoólica, e que você consiga limpar seu paladar pra continuar fumando seu charuto. Aí a gente tá nessa história toda e eu sou a rainha do apetrecho, tá? Eu, assim, quando eu comecei a tomar cerveja de verdade, aí eu queria comprar copo, eu queria fazer assado, fazer assim, não sei o quê. Aí agora eu comecei a estudar café. Peraí, um parêntese. Eu queria, vírgula. Ela tem uma parede de copos na casa dela. Eu fui lá e fiz. Enfim, isso é um assunto para um outro programa, que todo bebedor de cerveja é extremamente colecionador. Vocês não estão vendo a Dai, mas atrás da parede
parede que ela tá falando conosco, tem várias plaquinhas de cerveja, entendeu? Então, tipo, eu tenho um monte de abridor. Você não tem abridor, Dai? Tem horrores de abridor. Aí, você não tem muito copo? Eu tenho mais do que preciso. Eu já tive mais copos. Eu acabei me desfazendo de uns, assim, porque eu olhei e falei, não, é demais, não dá pra ter tanto. Pois é, mas você amadureceu, eu ainda não amadureci. É um processo, Mas é um processo. Então. E aí, tipo, a gente tava falando de tudo isso, agora eu tô começando a dar uma estudada sobre café, já comprei coador, um coador de papel fortunoso, enfim. O apetrecho faz parte da degustação, da tua relação com aquele novo hobby, né? Enfim, o ritual de degustação do charuto também é muito importante, né? Então, assim, conta pra gente um pouquinho mais eu sei de alguns aqui, mas eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou deixar você contar. Assim, vou comprar um charuto, eu tenho que ter algumas coisinhas pra poder usufruir bem do meu charuto. Com certeza. O básico pra você degustar um charuto é ter um cortador. O cortador é fundamental. A gente não corta charuto com a boca. A gente não corta charuto com faca, com tesoura. Não, você precisa ter um cortador. Há cortadores com preço super acessível no mercado. Se ele for um pouquinho mais pesado, é melhor. É mais fácil de você cortar quando o cortador é um pouco mais pesado. Mas você precisa disso. E você precisa de um acendedor, né? De um isqueiro, de um maçarico. Esse maçarico aí é muito importante porque os nossos isqueiros, o que vai dentro deles não é favorável à queima do tabaco. Então eles dão sabor. E a ideal, então, é o maçarico. Não pode ser um zipo. Não pode ser um zipo, exatamente. O que você precisa é o específico. E o que acontece? Se você não tem nada disso, muitos charutos vêm. Ou a caixa vem com folhas de cedro, ou ele vem enrolado nessa folha de cedro. Essa folha de cedro é o ideal. Acendeu a folha de cedro, você pode acender seu charuto. E se você não tem nada disso, pode ser um fósforo. Fósforo é ainda melhor do que um isqueiro normal, um zip, etc. Então ainda é o ideal. Legal. E é isso que você precisa. E assim, o legal é que esse processo de transformar um charuto em algo mais popular, entre aspas, por que eu falo mais popular? Porque como eu falei pra vocês, porque antigamente a gente tinha essa ideia de que charuto era algo, primeiro, só pra homens, segundo, pra homens ricos, e terceiro, pra homens ricos velhos, né? E a ideia hoje não, é totalmente diferente disso. Novamente, buscar novos apreciadores, trazer novos apreciadores, e assim, é algo pra ser realmente mais leve. Antes tinha assim, tem que segurar o charuto assim, fazer assado. Hoje em dia não existe mais. Existe uma certa etiqueta, tipo, não jogar fumaça na cara das pessoas, essas coisas que é uma etiqueta regra normal, de boa educação, né, gente? Isso Exatamente. é regra de boa educação. Isso não é etiqueta do charuto. Exatamente. Você dá bom dia. Isso, É bom dia, por favor, obrigado, né, gente? Então, assim, isso a gente vamos seguir esse padrão de qualidade. É perfeito, é isso mesmo. Então, assim, é o básico, mas a ideia é justamente essa, atrair um novo público pro charuto e mostrar que ele é agradável, que ele une pessoas e que você pode ter um momento aí de contemplação, de relaxamento, um momento gostoso, ou na sua casa, ou no ambiente certo, sempre importante também, né? Porque a gente sabe aí que a fumaça não agrada a todos, então, num ambiente que você consiga realmente degustar e apreciar aquele charuto e aquele momento. Nossa, feito que você falou sobre essa guinada, perfil público consumidor de charuto. Necessidade de você abrir esse leque, né? De mais pessoas terem acesso. Muito importante isso. Sensacional. Cara, o papo tá indo muito bem. Eu acho que, assim, pelo menos já me deixou muito curioso. E olha que eu sou dessa galera que não curte fumaça. Já me deixou curioso pra querer fazer alguma harmonização, experimentar ali, pelo menos, sabe? Talvez não o charuto puro, mas ali com uma cervejinha. Já entendi. Agora eu vou começar a caçar essa aí de coco queimado. Isso. E a gente podia ficar aqui um tempão conversando sobre isso, né, Dai? Mas assim, pra gente começar a fechar, começar a entender ali um caminho, traz assim a dica de ouro pra quem tá ouvindo, facilitando mesmo, bem beabá, um rótulo contra um charuto ou contra uma intensidade, ou como seria. Como eu começo a experimentar isso? Bom, vou então indicar 3 rótulos para as 3 intensidades aí de charuto principais, que é suave, médio, intenso, ok? Perfeito. Por um charuto intenso, a minha sugestão é a Sunset Black Rhino, que é uma Imperial Stout com adição de coco queimado. Eu acho ela incrível, cerveja muito bem feita, muito bem equilibrada,
adequada e complementa muito bem os sabores que possam ter nessa intensidade de charuto. Assim, para um charuto médio, eu vou indicar 2 rótulos da mesma cervejaria. E daí eu quero facilitar um pouco a vida de vocês e vou indicar 2 rótulos que são acessíveis, fáceis de encontrar e que você consegue encontrar praticamente em qualquer supermercado. Opa! Família agradece. Isso é muito bom. Que daí, nesse caso, para charutos de média intensidade, eu indicaria a Eisenbahn-Dunkel e a Weizenbock. Então, são 2 rótulos bem legais e, assim, fáceis de encontrar para charutos de média intensidade. Para os charutos suaves, eu gosto muito e eu indicaria... Eu sou muito fã de Catarina Sour, não é à toa, né? Sou aqui de Santa Catarina. Fiz parte aí, ajudei nesse movimento todo da Catarina Sour. Então, eu vou indicar uma Catarina Sour, que é uma das minhas preferidas, que é a Daenerys, que é uma Catarina Sour da Armada, que leva maracujá e pitaia. Então, essas são as minhas indicações. Isso para um charuto suave. Mas... E Daenerys seria por conta de Game of Thrones? Exatamente, porque leva Dragon Fruit, que é pitaia, né, em inglês. Que maravilhoso! You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grassy, the Unburnt, the breaker of chains. Senhora das Catarina Sours. Eu adoro esse nome. Eu também. Meu coração até aqueceu. Mas enfim, como o Leandro falou, a gente tava aqui, tipo, caminhando pro final, só que a Dai é uma companhia maravilhosa, e aí me veio uma lembrança. Quem acompanhou minimamente a enxurrada de lives de cervejeiros nesse período, ficou babando na tela sobre a live Pudim Perfeito. Cara, depois da live do pudim de Daiane Cola, amigos, no meu Instagram, eu devo ter visto uns 15 pudins, velho. Não foi fácil, assim. Aí a gente aproveita pra deixar a pessoa numa saia justa, não avisa pra ela e fala assim: Dai, já que você fez isso comigo, qual seria uma cerveja pra harmonizar com pudim? Valendo! Olha, eu adoro. Gente, pudim faz parte da minha vida. Eu amo pudim, amo fazer pudim. Eu gosto muito de harmonizar pudins com Scotch Ales e com Barley Wines. Olha só! São os estilos que eu acho que combinam melhor, assim, porque parece que eu tô dando uma acentuada na caramelização da calda, entendeu? É muito. Entendi. Eu acho que fica muito gostoso. Eu indico todo mundo testar. Só jogou na cara de geral. Caraca. Eu crente que ia deixar ela na saia justa, ela pegou e pô, Não, cortou, acabou, filho. já era. Ou seja, faz isso todo domingo. A gente tá vendo. Isso. Com certeza, com certeza. Domingo de pudim. Então é isso, pessoal. O nosso programa não acabou em pizza, mas acabou em pudim da Daiane Cola, que é o selo Pudim Perfeito do Instagram. E a gente agradece quem chegou aqui até o final. Então, Leandro, pra quem chegou até aqui, o que você vai falar pra eles? Ah, meu amigo, faz o seguinte, vai na sua adega, pega aquela cerveja que você, depois de ouvir esse programa, e acha que vai harmonizar bem com o charuto, faz uma foto, marca a Hipacondríaca, marca a Dai, e aí pergunta, vai valer ou não vai valer? Pede a consultoria, porque eu tô nessa angústia aqui, eu tô querendo agora olhar minhas cervejas e falando, será que essa vai? Será que essa vai? Será que essa... E eu confesso pra vocês que pudim, charuto, cerveja fica bem legal também. Então vai isso, hein? Senhora, coisas que eu não imaginaria. Cara, missão dada, missão cumprida. Eu vou postar uma foto de pudim, charuto e uma Barley Wine. Pronto, tá Isso resolvido. É isso, hein? Tá resolvido. Dai, muito obrigada. Você é uma querida, maravilhosa, Obrigada a vocês. gentilíssima com a gente, de vir aqui contar tanto sobre um assunto que a gente nem sabe que é tão interessante, assim, foge da nossa compreensão. Então a gente quer ajudar a divulgar essa cultura. Se essa confraria de Daiane Cola vier para o Rio de Janeiro, por favor, me ajude a fomentá-la. Quero divulgá-la. Quero comparecer, tomar esse ótimo. charuto. Por Eu, na favor. verdade, tô pensando em fazer ela online. Eu Olha. quero também. Eu quero também. Por favor, me indica-me. Eu quero participar. Indico. Pode deixar. Tá jóia. Obrigado, Dai, adorei. Eu saí extremamente Obrigada. curioso, muito curioso mesmo, assim. Cara, eu tô pensando se eu não compro algum charuto agora, lá no Charutos Online. Isso aí, vai lá. Tem Tem um que kit que conter. se chama Suave, que vale super a pena. Ó, Tem que conter um ímpeto consumista agora, neste momento. Obrigado, Valeu. adorei esse papo. Obrigada, Valeu, gente. Foi um muito prazer. obrigada. Beijo. Beijo.